Ao chegar ao rio e a jornada findar, à distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio a vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter, mas um pensamento alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, me virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Amém, graças a Deus. Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Começando agora a nossa live Reflexão Bíblica, hoje trazendo de volta o tema As Dores do Abandono. Atendendo a pedidos, mas eu não vou reprisar o vídeo que já fora feito com este tema. Vou reapresentá-lo aqui ao vivo pelo Facebook e daqui a pouco também estará gravado e postado no Instagram e no YouTube. E há tempo ainda para você compartilhar com seus contatos para que também acompanhe esta live agora ao vivo aqui pelo Facebook. Ou você também pode compartilhar depois, postando o vídeo do YouTube. Você vai lá, acessa o vídeo
vai em compartilhar e manda para quais e quantos amigos, contatos você quiser. E você estará ajudando a disseminar, a divulgar a palavra de Deus, inerrante, infalível e imutável. Boas-vindas, Elmirene Santos, boas-vindas, Tereza Ferreira, quem mais aqui conosco? Nalvina Rocha, muito boas-vindas. E todos os demais que estão chegando aí para a nossa live de hoje. Deus vos abençoe. Vamos juntos agora ao tema As Dores do Abandono. E eu gostaria de convidá-los para uma leitura bíblica na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versos 9 em diante. Quando Paulo, já no fim da sua vida, já estava preso em Roma para ser julgado e, consequentemente, executado, a morte por decapitação, cortada a cabeça do corpo, é uma coisa cruenta, uma coisa muito forte, mas foi assim que o grande apóstolo Paulo entregou a sua vida por amor a Cristo. O seu crime foi pregar o evangelho. Isso suscitou a ira tanto dos judeus quanto dos romanos. Mas antes disso, ele escreve as cartas da prisão. E uma das últimas cartas que ele escreveu da prisão foi a segunda carta a Timóteo. E aqui, já antevendo a sua morte, ele sentiu-se abandonado, porque ele teve a primeira audiência de julgamento e não compareceu ninguém para apoiá-lo, nenhum cristão, nenhum irmão, nenhum outro obreiro, ao menos. E Paulo se sente só, se sente abandonado. Quem nunca? Quem de nós nunca se sentiu assim? Mas nós vamos aprender nessa tarde algumas coisas importantes acerca de como lidar com as dores do abandono. E Paulo escreve então a Timóteo, 2 Timóteo 4:9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Bem, queridos, entrando então no tema de hoje, primeiro eu quero aqui numa introdução falar como superar as dores do abandono. Nós temos os exemplos bíblicos e temos também as nossas experiências pessoais. Quem de nós nunca teve que lidar com as dores do abandono? O abandono da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, quando sofremos um acidente, ficamos sem ir trabalhar, há alguém que se dizia ou se parecia tão amigo, tão chegado, de repente parece que aquela pessoa não nos conhece mais, não se lembra mais da gente. Às vezes até numa comunidade evangélica, os próprios irmãos da igreja pensam que é uma tarefa apenas do pastor de visitar aquele irmão, aquela irmã
que adoeceu ou se acidentou, ou se enfraqueceu espiritualmente, ou está passando uma grande luta familiar, financeira e etc. E a pessoa, de fato, vem a se sentir abandonada. É claro que todos nós, de uma ou de outra forma, já nos sentimos assim. Então, em momentos assim, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha amigos de verdade. Aqueles que a Bíblia diz que são mais chegados que um irmão. E é um bem precioso, uma amizade sincera, que nos confronta quando estamos errados, que nos apoia quando precisamos, mas lembre-se, a amizade, a base da amizade é a reciprocidade. Tem gente que quer ter amigo, mas não quer ser amigo. Que quer companheirismo, mas não quer ser companheiro. Que quer ser ajudado em tempo de necessidade, mas quando está bem também não quer ajudar. E a amizade, o amor filial, é baseado na reciprocidade. É baseado na simpatia, naquilo que parecemos, naquilo que gostamos em comum e naquilo que fazemos mutuamente para nos ajudar. Não é o amor ágape, é amizade. E aí, estamos plantando? Tem gente que quer colher onde nunca plantou. E isso não é nem sequer justo, quanto mais possível. Só se for arrancar o que outro plantou. Então, para nos prevenir para tempos de provas difíceis, pode parecer interesseiro, mas é uma forma humana de sobrevivência, a amizade, a reciprocidade, o companheirismo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, e a gente procura então, deve procurar ter amigos de verdade, que não são muitos. O Roberto Carlos cantou lá nos anos 70, eu quero ter 1 milhão de amigos. Só se for no Twitter, porque na vida real isso não é possível. É claro, pode ser uma hipérbole, uma força de expressão, ele apenas queria dizer que queria ter muitos amigos, preferia ter 1 milhão de inimigos do que um inimigo, 1 milhão de amigos do que um inimigo. Bom, seja como for, não é questão de ter uma multidão de amigos, mas ter amigos de verdade, que a gente pode contar, ao menos com o apoio emocional, que muitas vezes não custa nenhum dinheiro, em tempos de crise, em tempos de baixa autoestima, em tempos de uma crise emocional, espiritual, financeira, familiar, de saúde. E a gente precisa, então, a gente sabe aqueles com quem a gente pode contar. Mas será, a pergunta que não quer calar, e eu vou insistir nela será que temos plantado, semeado nesse campo da amizade? Ou temos sido mais prodigiosos em inventar desculpas? Por que não ligamos? Por que não mandamos um zap? Por que não fomos visitar a pessoa? Por que não estivemos com ela no tempo da sua luta, da sua provação? Mas pensamos apenas em nós. Eu precisei, olha aí, ninguém me visitou. Nenhum irmão da igreja apareceu, nenhum parente. Não, realmente não existe esse negócio de amigo, não. Existe. A não ser que você também não seja amigo. Porque se você for amigo de verdade, existe amizade verdadeira. E graças a Deus, glórias a Deus pelas amizades verdadeiras. O problema, amigos, é que a gente não pode ter uma dependência e uma confiança ilimitada numa amizade humana. Nem nenhuma pessoa humana, todo ser humano é ilimitado, aliás, é limitado e imperfeito. E também não podemos pensar que a gente vai colher onde não plantou. Como também é pura utopia pensar que a gente vai colher tudo que plantou.
que você foi uma pessoa solícita, ajudadora, presente, companheira, mão aberta, e todo mundo que você ajudou vai fazer o mesmo por você. Não se engane. O Ministério da Saúde Emocional adverte: ajude sem esperar em troca, porque muitas vezes não virá nada em troca. Mas na amizade, a gente deve plantar, e também é natural que esperemos a ajuda num tempo oportuno, ao menos a companhia, uma palavra. Quantas vezes a grande ajuda resume apenas em a outra pessoa nos ouvir, sem nos julgar, sem nos massacrar com palavras de juízo, mas com compreensão, né? Uma audição silenciosa às vezes, né? A mão no ombro, um abraço amigo, fraterno, que é de grande ajuda, porque há momentos em que as palavras não resolvem, como também há momentos em que uma palavra resolve tudo. Uma palavra é uma bênção, uma palavra é uma chave que abre uma porta de uma cura emocional. A gente deve saber o tempo de falar e o tempo de calar, mas a Bíblia diz em todo tempo. Isso quer dizer o tempo todo, mas também quer dizer em todas as situações, ama o amigo. E na angústia, ou para o dia da angústia, nasce o irmão. É aquele amigo que se torna irmão. É claro, todos nós somos dependentes uns dos outros em maior ou menor grau. Ninguém se basta, né? Um próprio cirurgião, ele não opera a si mesmo. Voltamos, né? Houve aqui uma pausa na internet, uma falta de internet por alguns momentos. Voltamos agora com dados móveis, que espero que seja o suficiente para a gente terminar essa live. Mas o primeiro passo para se prevenir, para superar as dores do abandono, em momentos de grandes provas, é preciso amigos de verdade. Eu te pergunto, você tem? A gente precisa poder contar com amigos em horas difíceis. E não são muitos, não são todos os que estão na sua lista de amigos do Facebook ou de qualquer outra rede social. Uma verdadeira amizade, ela é construída, é um relacionamento. A base de todo relacionamento é a confiança, é a sinceridade, é a disposição de ajudar, de estar presente. Isso às vezes até custa tempo, que para algumas pessoas é mais precioso do que dinheiro. Às vezes custa dinheiro, que para algumas pessoas também é muito difícil. Mas se queremos apoiar, ajudar alguém, nós devemos estar dispostos a nos sacrificar para isso. Como também devemos ser gratos, reconhecedores, quando alguém dispõe do seu tempo, dos seus recursos, para nos ajudar, para nos acudir. Tem muita gente ingrata por aí. Eu vou falar baixinho para ninguém escutar, só nós. Tem muita gente ingrata por aí. Gente que pensa que é a obrigação do mundo lhe ajudar, lhe acudir, que ela é merecedora de toda ajuda, de todo suporte, de todo sacrifício que alguém fizer por ela. Não é verdade. Nós devemos ser gratos, porque no fim das contas, quem cuida da gente é a gente. E se alguém está me ajudando a cuidar de mim, eu devo ser grato a essa pessoa. E também a amizade não deve também ser só uma base de troca. Às vezes eu vou fazer muito mais pela pessoa do que ela pode fazer por mim. Mas eu preciso de amizade. Precisamos da amizade, de irmãos da igreja, de familiares, de pessoas que se mostrem verdadeiros amigos para tempos de dificuldade. É claro que a ajuda da amizade ela é limitada à condição daquela pessoa que é a nossa amiga. É claro que se ela não é uma pessoa cristã, crente, serva de Deus, com base espiritual, ela não poderá me ajudar espiritualmente. Ela poderá até me ajudar com uma palavra no plano emocional,
com uma ajuda financeira ou de outra ordem, mas não espiritual, com um conselho bíblico, por exemplo. Se essa amizade, por exemplo, não tem experiência de vida conjugal, ela pouco poderá me ajudar na área familiar, na área conjugal. Mas todos nós temos alguma coisa que a gente pode compartilhar e ajudar. Sem dizer daqueles amigos que às vezes, não tendo uma condição concreta, pessoal de nos ajudar, ele busca a outra pessoa que é amiga dele e não é amiga da gente para nos ajudar. Então veja, a importância, o valor da amizade. Deus chamou Abraão de meu amigo. A Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro, que Lázaro, Maria e Marta, suas irmãs, eram amigos de Jesus. A amizade está na Bíblia como não só uma possibilidade de relacionamento, mas uma necessidade humana. Então, a gente vê esta dor de abandono no apóstolo Paulo, porque estava findando o seu tempo de vida, ele preocupado com as igrejas que ele plantou por onde passou nas suas viagens missionárias, e então ele manda os seus companheiros para vários lugares para consolidar as igrejas. E aqueles que deveriam estar com ele, o abandonam. Ele diz aqui no texto, olha lá, olha aqui. Demas me desamparou tendo amado o presente século. Era um companheiro de missão do apóstolo Paulo e o abandonou por amor ao mundo, por amor às coisas do mundo. E o apóstolo ficou só num momento muito difícil da sua vida. Ele morou 2 anos em Roma numa casa alugada, enquanto aguardava aquele julgamento que ele pediu. Ele apelou para César, que era um direito seu como cidadão romano de ser julgado pelo próprio imperador. Só que isso poderia demorar muito, porque o imperador era só um e o império era muito grande. E ele então morou 2 anos ali aguardando esse julgamento. Teve a primeira audiência e ele diz, olha, ninguém foi comigo lá na primeira audiência. Só Lucas está comigo. Até porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Se não tivesse lá, talvez a gente não tivesse esse livro, né? E fora isso, ainda teve um tal de Alexandre, o latoeiro, que causou a ele muitos males. Então, uma pessoa abandonada e ainda alguém importunando. Eu não sei de que ordem foram esses males que Alexandre causou ao apóstolo Paulo, mas ele se queixa. Alguém tão resiliente, alguém tão casca grossa para sofrer pelo evangelho, se queixa de alguém assim, é porque estava fragilizado e porque também o mal foi grande mesmo. Ele disse muitos males. Mas ele diz, o Senhor me fortaleceu. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, primeira coisa, queridos, ninguém gosta de ser abandonado, até um animalzinho, né? Aí tem vídeos circulando na internet mostrando a expressão de um cachorrinho que foi abandonado pelo seu ex-dono, né? Ex-cuidador, à beira da estrada, deixado ali, ele pensando que a pessoa vai voltar para buscá-lo e fica ali, vem chuva e vem sol e outros bichos querem atacá-lo e ele fica ali, porque ele não entende que ele está sendo abandonado. O abandono causa uma dor muito íntima, né? E Paulo então diz aqui a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Esse depressa reflete a dor do abandono que Paulo estava sentindo. Em Marcos 14:37, quando Jesus está no Getsêmani, ali naquele momento agonizante, antes de ir à cruz, né, antes de ser preso e começar todo aquele suplício, de noites sem dormir, de interrogatórios, de açoites e por fim a crucificação, ele disse a alguns dos seus discípulos, ficai aqui comigo enquanto eu vou ali mais além orar. E Jesus foi, orava intensamente, quando voltou os encontrou dormindo. E Jesus então queixou-se, porque estava como humano, sentindo-se abandonado. Simão, Pedro, dormes? Não podes vigiar comigo 1 hora? Né? Às vezes acontece isso. Alguém que parece muito íntimo, muito próximo, muito ligado a gente precisa e ele falha com a gente. Isso acontece.
E eu ainda te digo mais, isso ainda pode acontecer com você outras vezes, porque infelizmente faz parte desta fabilidade humana, sua característica de ser falho, imperfeito, intencionalmente ou não intencionalmente. E é triste a gente contar com amigos que nos abandonam nas horas difíceis. Paulo queixa aqui, 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me abandonou tendo amado o presente século. Não é incomum um líder de igreja ser abandonado por companheiros ministeriais que, por motivos fúteis, abandonam no momento decisivo para a igreja, abandona aquele companheiro, aquele pastor, às vezes até movido por uma rebelião, um desejo de usurpar aquela liderança. Não é incomum, às vezes, a família abandonar um ente querido no momento mais terrível da sua vida. Há não muito tempo agora, eu tive a experiência de ver um querido irmão em Cristo, de quem já fui pastor. A sua esposa faleceu e ele, já bem idoso, na casa dos 90 anos, não tinha condição de morar sozinho na sua casa e, tendo um único filho, o filho o mandou para seus parentes no interior, que não deram conta de cuidar dele, e agora o filho, aquele filho único, ia colocá-lo num asilo para viver lá por estranhos. Você pode falar, não, mas é melhor do que ficar maltratado junto com a família. Mas é muito fácil a gente encontrar essa saída lógica, racional, né? Parece que está boa, mas coloque-se no lugar daquele irmão que perdeu a sua querida esposa, que lhe dava os remédios na mão, com quem ele convivera durante, sei lá, mais de 50 anos, e agora ele ficar sozinho, por estranhos, sendo que teve um único filho, e esse único filho não teve a capacidade de adaptar sua casa, sua rotina, sua vida, para cuidar daquele que cuidou dele durante toda a sua infância, adolescência e até na juventude. São injustiças como essa que vai fazer muita gente ficar muito apertada diante do Senhor naquele dia. Porque nós vamos prestar conta da nossa mordomia, de tudo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. E quem abandona, podendo ajudar, está cometendo o pecado da omissão. A palavra de Deus diz na carta de Tiago que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Então eu fico imaginando as dores de abandono daquele irmão que está prestes a ser jogado, né? Alguém fala, jogado. Jogado não, pastor, vai ser colocado lá. Aquele filho mesmo me disse, olha, pastor, mas a gente não vai jogar ele lá e abandonar, não. Eles vão ficar com o cartão dele para receber o benefício dele todo mês, lá o salário mínimo, e vão cuidar dele, e a gente vai sempre lá. Mas a experiência, eu não estou falando especificamente nesse caso, a prática recorrente começa a ir todo domingo, depois um domingo por mês, depois um domingo a cada 2 meses, depois 2 vezes por ano. E alguns nem isso. Olha, quando alguma reportagem de fim de ano vai nesses asilos e lares para idosos, é de cortar o coração. Quanta carência! Praticamente voltam a serem crianças como que abandonadas, sem pai e mãe. Aqueles velhinhos, aqueles idosos. Quantas vezes também, por acidente, um cônjuge ou por uma doença crônica é abandonado pelo cônjuge, ou porque ficou incapaz para o trabalho, porque vai dar muito trabalho, né? Ou porque então já não encanta mais porque está doente e é abandonado. Também existem essas coisas. Então é triste contar com amigos que nos abandonam em horas difíceis. Às vezes até a própria família.
E aí a gente lê aqui que até os discípulos de Jesus, na hora da sua prisão, no tempo de prova para Jesus, fugiram. Pedro chegou a negar que 3 vezes, lá numa mesma reunião, que Jesus tinha alguma coisa a ver com ele ou que ele tinha alguma coisa a ver com Jesus. Ele negou a amizade, a ligação, o vínculo com Jesus. Que coisa, né? Assim são os seres humanos. Que nós não sejamos assim. Guardemos os nossos corações e as nossas atitudes para que venhamos a estar em um outro nível de amizade. Ô, irmã Rosa, que bênção, graças a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, né? Contando aqui uma grande bênção em família. Glória a Jesus. A reconciliação com quem nos abandonou, né? A gente não vai poder ficar ali descascando aquela cebola para o resto da vida e chorando, né? Ah, fulano me abandonou, fulano me abandonou. Se a pessoa se arrepende, pede perdão, perdoa e segue em paz. Mas se ela também não reconheceu e não vem pedir perdão e não vem tentar reparar aquele abandono, deixa para lá e segue em frente. Construa novas amizades. Plante, regue, cultive novas amizades. Muitas vezes uma pessoa que vai ser uma bênção em nossa vida está perto da gente há muito tempo, mas a gente nunca conversou, nunca procurou conhecer, nunca se aproximou, nunca deu uma chance de aproximação. Eu estou falando de amizade, estou falando de nada de romance não. E de repente a gente tem uma oportunidade ou dá uma oportunidade, conhece aquela pessoa e daquele diálogo, daquela conversa, começa uma amizade que vai sendo cultivada, que vai crescendo, enraizando, e aquela pessoa é uma bênção de Deus para grandes mudanças na nossa vida, ou o inverso. Nós podemos ser uma grande bênção, uma grande resposta de Deus para a vida daquela pessoa, para ajudá-la em muitas áreas, em muitas coisas que nós podemos ajudar. Então, não é que vamos ter 1 milhão de amigos, mas sempre há a possibilidade de plantar, de cultivar novas amizades e não ficar refém apenas de uma mesma que nos abandonou num tempo de crise, num tempo de necessidade. Na igreja também, na igreja local, onde eu e você congregamos, partindo do pressuposto que você é um crente evangélico e crente evangélico congrega. Se é pandemia e não pode ter a mesma liberdade de antes, tenha a que tiver. Na minha igreja há vários meses já voltamos os cultos e a gente tem o tapete sanitizante lá com a que boa, com uma coisa que venha higienizar a sola do sapato, temos o álcool em gel, temos o termômetro para medir a temperatura e o espaçamento das cadeiras, dos bancos para cumprir a regra das autoridades de saúde. E a gente alimenta da palavra de Deus, além do uso de máscara. É incômodo, a máscara mas a pessoa usa para ir no banco, na farmácia, no supermercado e para tantos lugares. Por que não usar para ir para a igreja? Não vamos deixar de congregar por isso. Tem gente que vai sofrer um mal muito grande, não é do Covid-19, é da negligência, de abandonar a igreja local, de abandonar a própria congregação e fica só de live em live. Live é uma bênção e não é por acaso que eu estou fazendo uma live aqui há mais de 1 ano e meio. É porque eu sei que é uma bênção, mas não é para substituir a sua necessidade e a sua obrigação de congregar. Porque na igreja nós também construímos amizades. Todos que estão lá são nossos irmãos em Cristo, mas alguns são mais amigos. A gente tem um elo também de amizade que perdura mesmo quando vamos congregar em outro lugar ou eles mudam de congregação local e essa amizade perdura. Talvez uma amizade para a vida toda, que vai saltar gerações. Nossos filhos serão amigos, nossos netos serão amigos. Isso é uma bênção, queridos. Isso nos dá força.
Olha, eu dou graças a Deus porque nos piores momentos da minha vida, na maioria deles, vou dizer assim que em 9 de 10 piores momentos da minha vida, eu pude suportar, eu pude vencer, eu sofri menos porque eu tive o suporte de uma verdadeira amizade, de companheiros de fé, de caminhada, de amizade. Graças a Deus por isso. Eu não vou pôr o meu foco naquele que me abandonou, que foi desleal em tempo de crise. Eu quero focar nesses que foram amigos, que foram companheiros, que não puderam fazer tudo o que eu precisava, mas fizeram tudo o que podiam. Devemos ser gratos a Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 10, diz assim a palavra de Deus: é melhor serem 2 do que 1. Isso vale para a vida, isso vale para as amizades, isso vale para todos os relacionamentos, para o casamento. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Às vezes uma pessoa, ela perdeu a vida, porque faltou apenas uma pessoa do lado para acudi-la naquela hora ali e ela receber um socorro e sobreviver. Às vezes pode chegar um ponto da nossa vida que se a gente cair, fisicamente cair, for ao chão, a gente não dá conta de levantar. Um dia, quando ainda trabalhava na Celg, agora Enel, eu cheguei na zona rural para um serviço numa propriedade rural e a senhora que morava ali somente com o filho trabalhava na cidade, ela estava caída com a sua bacia, essa parte aqui do quadril quebrado, porque ela já tinha osteoporose e a sua parte óssea estava muito fragilizada já, e ela foi fazer alguma coisa, subiu num tamburetinho, desequilibrou, caiu e ficou caída ali tomando sol desde as 9 da manhã até no outro dia. Sabe por quê? O filho não voltou, era final de semana, ele foi para uma festa e ela não tinha a expertise de usar o celular para ligar para alguém, ela não sabia usar e não aparecia ninguém ali porque era muito isolado e ela em tempo de morrer com uma gangrena, uma hemorragia, alguma infecção que generalizasse, porque não tinha uma pessoa para lhe acudir. Foi de cortar o coração aquela situação. Uma senhora já de avançada idade e que cuidou de tantos filhos, agora o seu filho caçula não estava presente e ela passou por isso. Então veja, a palavra de Deus é certa, é verdadeira. Ela precisava ter amigas que ligasse para ela, uma liga um dia, outro liga outro dia. Ela precisava ter alguém que fosse à sua casa, um melhor relacionamento com a vizinhança. Porque se cair, não haverá outro que o levante, diz aqui a palavra de Deus. E a solidão se ameniza quando nós temos o conforto da palavra de Deus. É claro que a companhia, a amizade humana é importante, mas a gente tem, quando tudo nos faltar, porque pode ser que não sobre um amigo presente e leal para nos ajudar, nós temos o conforto da palavra de Deus. Por isso que Paulo, ele recomendou a Timóteo, olha Timóteo, procura vir antes do inverno, porque o inverno, a friagem do inverno fica mais fria ainda quando a gente está sozinho, abandonado. E quando você vier, passa lá em Troade, aquele lugar, Troade, na casa daquele amigo, aquele irmão Carpo, e traz os livros que eu deixei lá, principalmente os pergaminhos, que eram os livros do Antigo Testamento, que Paulo queria ter o consolo das Escrituras na sua vida, naquele tempo de abandono. E ele diz, olha, na minha primeira defesa ninguém me acompanhou, mas o Senhor esteve comigo. É o que ele diz aqui, vou ler agora. Mas o Senhor, verso 17, 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Sabe, queridos, vai ter momentos que até por um propósito de Deus,
vai ficar só você e Deus. Lembra do Jó? Chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Era só ele e Deus. E às vezes há momentos na nossa vida também que até os parentes somem, os amigos de longa data somem. Parece que Deus não permite nem que eles saibam o que estamos passando. É porque Deus está tratando com a gente, nos levando a um aprendizado de algo que ainda não aprendemos. E então é muito importante a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus e o nosso apego à sua palavra. Por isso Paulo queria nas suas mãos as escrituras. Traz os pergaminhos, traz os livros e também a capa, né? Porque o frio está vindo aí. E ele diz, mas o Senhor me assistiu. O problema é que às vezes a pessoa só espera da amizade humana, não busca a Deus. Ele espera que os outros orem por ele, mas ele não ora. Ele espera que alguém ajude ele a se levantar, mas ele mesmo também não faz força para se levantar. E a gente precisa se esforçar para ser ajudado. O próprio Deus diz, esforça-te que eu te ajudo. Agora, se eu for te puxar pela mão para te soltar e você cair de novo, deitar, eu não vou te carregar para sempre. A gente precisa andar com as próprias pernas. E a amizade é um apoio, né? Não é um arrimo para a vida inteira, é um apoio que a gente deve ser grato e beneficiar dela só enquanto precisamos, entendendo que é limitado, mas é muito importante que sejamos amigos leais e não abandonemos o amigo no dia da calamidade. E a gente deve selecionar bem os amigos para não sermos traídos. Não acredita nesse negócio de amizade instantânea, nesse café, Nissin Miojo, que conheceu agora, já é meu amigo, vamos lá para casa. Ó, mulher, frita aí umas linguiças, umas batatinhas aí pra gente, faz um suco, esse aqui é meu amigo. Mas amigo da onde? Encontrei com ele ali no ponto de ônibus. Necas, de Pitibiriba. Não é assim que nasce uma amizade. Uma amizade pode começar em qualquer lugar, mas ela precisa ser consolidada sob observação. Nem tudo é o que parece ser. Precisamos ter cautela de quem levamos para a nossa casa, compartilhamos a privacidade da nossa família, compartilhamos os assuntos da nossa vida. E, sobretudo, na amizade, necessita-se de reciprocidade. É só você que faz, é só você que conta, é só você que fala, é só você que confia, é só você que ajuda? Se a outra parte não pode ajudar, é outra coisa, mas não pode ajudar nem com presença, nem emocional, nem espiritual, né? Porque a gente precisa pensar que só temos o direito de colher onde plantamos. E aqui ele fala de um personagem, Alexandre o Latoeiro, causou-me muitos males. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Pessoas que traíram a confiança, a amizade do apóstolo Paulo. Por isso é preciso a gente ter cuidado também para não nos unirmos em amizades com pessoas facciosas que querem dividir a igreja, que fica promovendo a divisão da família, que quer polarizar. Olha, você está do meu lado, não está, fulano? Porque se não tiver, é meu inimigo. Principalmente em tempos de partilha de herança ou divisão de bens, tem gente que polariza. Ele quer rachar a família no meio, os que é do lado dele e os que é contra. A gente tem que se guardar desse tipo de gente. Cuidado com aquilo que parece ser uma amizade instantânea, espontânea e interesseira. Uma verdadeira amizade, ela é construída no decorrer dos anos. A pessoa vai dando prova de que é confiável, de que é recíproca. Se provar o contrário, deixa no nível, no status de conhecido ou de parente, mas não de amigo, tá? E não fique ressentido quando você precisar contar com alguém e ele se acovardar ou for negligente e te deixar na mão. Se você ficar ressentido, você vai ficar abandonado e ressentido. É melhor ficar só abandonado e contar com Deus e contar com aqueles que querem e podem te ajudar.
E quem sabe é o tempo até de você conhecer novos amigos e amigas, né? E pessoas que podem vir a ser seus amigos através de uma comunicação, através de uma aproximação e não ficar apenas dependendo. E cuidado também com aqueles amigos que não aceitam que você tenha mais amigos. Isso não são amigos, são sanguessugas possessivas que querem sugar a sua atenção, o seu tempo, às vezes querem privar você até do seu convívio familiar. Eu conheço uma irmã e é uma obreira, esposa de pastor, então uma pessoa de muitos relacionamentos, muito amorosa com toda a família, mas tem uma irmã da sua igreja que é possessiva, que quase que quando ela abre a porta cedo, aquela pessoa já cai para o lado de dentro da casa. E quando ela vai visitar os parentes, a pessoa quer ir junto. E a pessoa quer monopolizar até as conversas, sabe? É uma coisa assim de dar nos nervos, porque a pessoa não se toca, não se apercebe que é inconveniente. Não sejamos amigos inconvenientes. Respeitemos o direito dos nossos amigos de terem os seus amigos, que podem ser também amigos nossos ou não. O ser humano tem essa multiplicidade, né? Tem todas essas possibilidades. E quem sabe um amigo do amigo vai ser também meu amigo, né? Mas não necessariamente. Então não fique ressentido com essas coisas e creia que se não há alguém para nos ajudar do plano humano, o Senhor está conosco. Paulo diz, mas o Senhor me assistiu, o Senhor me amparou. E a gente pode contar sempre com o Senhor. O Senhor vai adiante de nós, como Paulo diz aí no verso 18 do texto, que é 2 Timóteo 4,18. E já estou terminando. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Calúnias, fofocas, difamações, abandonos, perseguições, boatos falsos, tudo são más obras que o Senhor pode nos guardar. Confia em Deus, fica na sua orando, falando com Deus e Deus vai tratar com aqueles que te fazem mal, que te abandonam, que não correspondem à confiança que você depositou. O tratamento de Deus com certeza vem. É um tratamento misericordioso, mas é um tratamento justo de quem conhece profundamente toda a questão. Então, vamos confiar em Deus, vamos depender do Senhor, vamos ser amigos de Deus antes de tudo. Ter em Jesus, como diz o hino 200 da harpa cristã, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, quão bondoso amigo é Cristo. Que Deus te abençoe e eu convido você nesta hora a orar a Deus. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que nos ajude, né? Que nos dê a capacidade, a sabedoria, a sinceridade de sermos verdadeiros amigos, amigos mais chegados que irmão. Glória a Deus. Enquanto vamos ouvindo aqui parte de um hino, nós vamos então, nesse momento, orar a Deus. Graças a Deus. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar,
pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, para que sejamos leais, companheiros, amigos. Se não podemos ser amigos de todos os que conhecemos, mas sejamos amigos dos nossos amigos, que nós possamos expressar o valor da amizade cristã, da lealdade cristã, do amor de Cristo em nós, e também venhamos compreender que perfeito é só o Senhor, que infalível é só o Senhor, e que com o Senhor nós podemos contar em qualquer tempo. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos meus amigos e amigas, os de perto, os de longe, os de tempo recente e os desde a minha juventude, da minha infância. Te agradeço, Senhor. Também, ó Deus, eu quero te louvar pela grande bênção que a irmã Rosa e a sua família recebeu com a vida do Tiago, Senhor. Abençoa, Senhor, confirma a tua obra, o teu trabalho naquela vida, Senhor. Também, ó Deus, eu oro por cada lar, cada família representados, pelos irmãos e irmãs que acompanham essa live. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, amanhã, mais uma vez, se Deus permitir, estaremos aqui para mais uma live de reflexão bíblica, entre 15h30 e 16 horas. Conto com você e também deixo você à vontade para compartilhar o vídeo dessa live, que daqui a pouquinho estará no YouTube, no meu canal Paulo César Reis. Confira lá pela minha fotinha. Você também está convidado a se inscrever no meu canal, a dar o seu like nos vídeos que estão lá. Tem dezenas de vídeos das lives passadas que você, tendo um tempinho, você pode assistir, se ainda não assistiu, e ser edificado. E também compartilhar com seus contatos, tá? Deus te abençoe no nome de Jesus e até lá.